Oi, gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri. E a receitinha de hoje é um pãozinho doce recheado com creme. Gente, fica maravilhoso. Então assiste esse vídeo até o final, que ele tá cheio de dica tão deliciosa quanto esse pãozinho. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Então, olha só, pra gente começar a preparar o nosso pãozinho, vamos começar pelo recheio. Então, aqui na panela, vou colocar uma caixinha de leite condensado. No total aqui, tenho 395 gramas, tá? E aí, vamos adicionar aqui 2 gemas e 2 colheres de sopa de amido de milho. Vou diluir completamente aqui o amido de milho e as gemas no leite condensado. E aí vamos acrescentar aqui 1 colher de sopa de essência de baunilha. Aqui estou usando baunilha branca, mas você pode usar baunilha escura também, é opcional e vai dar um sabor todo especial no nosso recheio. Feito isso, acrescenta aqui 500 ml de leite e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. E aí, nós vamos ligar o fogo, vamos cozinhar aqui de fogo médio para baixo, mexendo sempre até esse creme encorpar bem. Dessa forma aqui, olha só. E aí, vou colocar esse creme num recipiente, cobrir com filme plástico encostado no creme, para não formar nenhuma película por cima dele. E vamos esperar ele esfriar completamente para colocar no nosso pãozinho. Para a gente começar a preparar o nosso pãozinho, eu tenho aqui 13 gramas de fermento biológico, tá? Fermento para pão, aqui é fermento seco, tá? E aí, se você quiser usar o fermento fresco, você vai colocar aqui 40 gramas de fermento, tá? Vou colocar aqui 40 gramas de açúcar, tá? Tem aqui em torno de 2 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar aqui 2 colheres de sopa da farinha de trigo aqui, do total da receita. E um pouquinho de leite. Eu vou misturar aqui e vou deixar essa mistura quietinha aqui por cerca de 5 minutinhos pra gente ativar o fermento aqui. Daqui a pouco a gente continua a receitinha. Passados os 10 minutinhos aqui, já ativamos o nosso fermento. E aí eu vou acrescentar aqui 2 ovos, 90 gramas de manteiga ou margarina em temperatura ambiente, que tem cerca de 3 colheres de sopa, tá? Vou colocar toda aqui. Tenho aqui 240 ml de leite. Lembrando que a gente usou aqui um pouquinho do leite para ativar o fermento. Vou colocar o restante do leite aqui. Ele tá levemente morninho. Vamos misturar tudo muito bem. Vou acrescentar aqui 1 colherinha de café de sal. E aí, no total aqui, eu tenho 600 gramas de farinha de trigo. Vou adicionando essa farinha aqui aos poucos até dar o ponto na massa, olha só. Sovamos a nossa massa aqui por cerca de 10 minutinhos, até ela não grudar mais nas mãos. Ela vai ficar dessa forma aqui, bem macia. Não coloquei mais farinha de trigo. E aí, vou cortar aqui porções iguais da nossa massinha, dessa forma aqui. Se você não tiver a balança, você pode cortar a sua massa aqui toda do mesmo tamanho. Você vai bolear a sua massa dessa forma aqui, olha só. E aí, vou colocar ela aqui num tabuleiro que não está untado, não precisa untar, tá? Vou colocar toda aqui, olha só. Vou fazer assim com todas e vou te mostrar o resultado. Cortei aqui as nossas bolinhas, tá? Todas elas aqui com peso entre 60 e 65 gramas cada.
tem 18 bolinhas aqui. E aí, agora eu vou colocar aqui um plástico por cima, um paninho, e vou deixar essa massinha aqui crescer por cerca de 30 minutinhos pra gente colocar o recheio, olha só. Passados aqui, entre 40 e 50 minutinhos, tá? Hoje tá um pouquinho frio aqui, então você vai deixar entre 30 e 50 minutinhos. Sua massinha vai dobrar de volume, olha que bonitas que elas ficaram. E aí, olha só, nosso recheio já está frio. Vou mostrar ele aqui de pertinho, olha só. Vou retirar o plástico aqui também. Deixei ele na geladeira um pouquinho. Olha a consistência desse creme, é perfeito, tá? Esse creme serve para rechear bolo, para rechear sonho. E a gente vai rechear os nossos pãezinhos doces também. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Tenho aqui uma manga de confeitar com um bico perlê. E eu vou colocar aqui um pouquinho de recheio pra gente poder rechear os pãezinhos, tá? E aí, pra gente colocar os nossos pãezinhos aqui pra crescer, eu tenho essa marmitinha de alumínio aqui, essa forminha. O código dela é o D10, tá? Pra quem quiser comprar aí pra colocar aqui. Ou você pode colocar na forma normal também, mas pra galera que quer trabalhar com venda, o ideal é essas forminhas aqui. Tem algumas que tem até o modelinho com a tampinha já, tá? Então, olha só, vou deixar ela aqui de ladinho. Vou pegar uma massinha aqui que já cresceu, olha só, gente, que linda que ela fica. E aí, nós vamos abrir ela dessa forma aqui, olha só, na mão mesmo. Não precisa enfarinhar. Gente, essa massa fica maravilhosa, olha só. E aí, a gente vai colocar um pouquinho do creme aqui no pãozinho. E eu vou fechar ele aqui como se fosse um pacotinho, tá? Olha só. Vamos envolver todo o recheio aqui, só vem puxando, ó. Essa massa é bem elástica, maravilhosa. E aí, vai ficar essa bolinha e nós vamos colocar ela aqui, ó. Vou fazer com todas agora, cada marmitinha dessa aqui eu vou colocar 3 bolinhas de pão. Vou fazer com todas, daqui a pouquinho a gente volta e eu mostro todas recheadinhas já pra você. Olha só, recheei todos os nossos pãezinhos, tá? Então, cada marmitinha, coloquei 3 pãezinhos recheados, rendeu 6 marmitinhas. E ainda sobrou o nosso creminho aqui. Depois que o nosso pãozinho crescer, nós vamos colocar esse creminho por cima pra levar pra assar. Então, aqui, 50 minutinhos, ou até que ela dobre de volume, ou chegue quase na borda aqui da marmitinha, nós vamos levar pra assar, forno pré-aquecido, 180 graus, por 55 minutinhos. Fica aí que tem mais receita. Passados aqui 50 minutinhos, cobri com plástico e um paninho. Nossa massa cresceu bastante, olha só. E aí, meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. Bati um ovo aqui e com o pincel aqui agora, nós vamos pincelar aqui bem de levinho, por cima de todos os pãezinhos. Pincelamos aqui todos os nossos pãezinhos com o ovo. Coloquei aqui o nosso creminho, o mesmo que nós colocamos no recheio, numa manga de confeitar com um bico serra. E aí, agora, nós vamos colocar por cima do pãozinho, tá? Olha só. Vamos levar pro forno agora pré-aquecido, 180 graus por 55 minutinhos, ou até que o seu pãozinho aqui fique bem douradinho, olha só. Pãozinho pronto, já retirei ele do forno. Dá uma olhadinha nessa cor mais linda que ficou. Já tá frio, não murchou, olha só que lindo. E aí, gente, olha só, pra soltar, bem facinho. Só ir abrindo aqui a marmitinha de alumínio, olha só. E aí, a gente vai virar o nosso pãozinho aqui
muito bem assadinho. Olha isso aqui, ó. Gente, e olha esse pão fofinho. Vou soltar um pãozinho aqui. Olha isso aqui. Vou abrir aqui um pra vocês verem o creme no meio. Olha isso aqui, gente. Que perfeição. Fica delicioso. Dá tempo de você fazer ainda hoje. Já ficou com água na boca? Então salva essa receitinha. Se fizer, já comenta aqui nos comentários de onde você tá acompanhando as nossas receitinhas e se você já conhecia essa delícia aqui. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!